Fala, João Prodir, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paulo, professor e biólogo. Estou aqui mais uma vez para te ajudar a resolver as questões do PET. Vamos lá? Bom, nós estamos aí já na segunda semana do volume 2 do PET, né? Essa atividade você vai achar lá na página 28. A gente continua falando da unidade temática de vida e evolução, especificamente, né, falando sobre o reino dos vegetais. Bom, nossa primeira questão aí pede que antes de você iniciar a atividade, você releia, volte lá na semana 1 para ver o contexto, né, ver o material disponibilizado na primeira semana para dar continuidade a essas atividades. Então vamos lá. A ilustração a seguir representa uma espécie de dois grupos de reinos Plantae. Analise-as e responda os seguintes itens. Então tem duas figuras aí. Letra A. Quais os grupos pertencem às espécies representadas pela figura A e B? Bom, a figura A a gente tem uma briópita e a figura B uma pteridóptera. Bem característica as duas, né? O PET ele vai trabalhar basicamente os 4 tipos, né, do reino, e a gente vai ver algumas semelhanças e algumas diferenças entre esses tipos de plantas. Letra B. Quais os nomes e a função das estruturas 1 e 2 indicadas na espécie A? Bom, então essa é a espécie A. Ela é uma briófita, né? São constituídas por gametófitos e esporófitos. E não possuem órgãos verdadeiros, tendo a presença de rizóides, que é o número 2, e os cauloides, falando aí, né, dos filóides 1, que é a estrutura, e essa tem a função de fixação, sustentação e nutrição na absorção, respectivamente, né? Então, a figura 1 são os rizóides, 2 é o rizóide e o filóide seria A1. Essas estruturas, né, elas vão dar continuidade aí ao estudo da semana passada. Então, aí alguns exemplos de briófitas. Eu acredito que os que vocês conheçam mais sejam aqueles musgos, né? Geralmente em pedra, perto de riacho, aquela parte que geralmente faz a gente escorregar, são musgos, e elas são uma espécie mais primitiva das briófitas. Então aí são alguns exemplos que a gente tem das briófitas. Letra C. Quais os nomes das estruturas 3, 4 e 5 indicadas na espécie B? A espécie B é uma pteridóptera, né? Elas são constituídas de órgãos verdadeiros, elas já evoluíram um pouco mais do que as briófitas. Então, elas possuem folhas ou folíolos. Como o número 5 está identificando ali duas estruturas, eu fiquei um pouco confuso, mas eu acredito que sejam os folíolos. Com soros, que são estruturas relacionadas aí à reprodução, né? E a gente tem um rizoma, que é o 4, e as raízes, né? Elas já possuem raízes verdadeiras, no caso, que é o número 3. Então, está em negrito aí, em destaque, né? Para que você consiga verificar aí as estruturas. Alguns exemplos de pteridófitos. Aí são as samambaias, acredito que vocês conheçam mais. E de repente até conheçam outras, mas não sabiam que era da mesma espécie. Mesmo grupo, melhor dizendo, né? Qual das duas espécies apresenta menor tamanho e por quê? Como eu já havia dito, né? As pteridófitas, elas são uma evolução. Então, a evolução que as pteridófitas tiveram era exatamente com estruturas verdadeiras, mais elaboradas. Então, no caso, né, devido à ausência dos vasos condutores de nutrientes, a água absorvida do ambiente ela é transportada nessas plantas de célula por célula ao longo do corpo vegetal.
esse tipo de transporte é relativamente lento e limita o desenvolvimento das plantas para grande porte. Assim, as briófitas são sempre pequenas e baixas. Ou seja, né, o musgo, né, que são as briófitas, elas seria ali um processo evolutivo para as pteridófitas. Então, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas precisam de água para reprodução. Então, isso vai fazer com que esse processo, né, de transportar os seus nutrientes, no caso das briófitas, elas ainda não possuíam. E isso faz com que elas sendo pequenas, isso faz mais rápido, né, de uma maneira mais eficiente, porque tem que passar de célula por célula. Então, por conta disso, as briófitas geralmente são pequenas e baixas. Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas representadas pela figura A. Em seguida, indique suas funções. Então, eu enumerei, né? Primeiro aí, as pteridófitas possuem vasos condutores, que, como eu falei, as briófitas não têm. Então, elas conseguem, né, transportar melhor os seus nutrientes. Elas possuem o xilema e floema, que transportam água e nutrientes com facilidade e rapidez para toda a planta. Já as briófitas não possuem estes vasos e o transporte delas, como eu falei, é lento por difusão, célula por célula. Outra característica aí, né? As pteridófitas possuem tecido de sustentação e suporte, que formam as raízes, o caule e as folhas. Já as briófitas não possuem, né? Elas têm os rizoides, cauloides e os filóides. E a terceira e última característica, né, está relacionada exatamente à reprodução. Então, as plantas, né, têm uma alternância de geração, tanto as pteridófitas quanto as briófitas, só que no caso, né, a diferença delas é exatamente na fase. Então, uma, né, tem a fase gametófica e uma esporófica. Nas pteridófitas, a fase que é dominante é a esporófica e os gametófitos aparecem apenas no momento de liberação dos gametas. Então, as pteridófitas, elas têm duas fases, elas são hermafroditas, possuem os dois órgãos, né, masculino e feminino. Porém, elas não se autofecundam, mas elas alternam a reprodução exatamente para que os órgãos, né, masculino e feminino, possam liberar esporos para se reproduzir. No caso, né, das briófitas, a fase dominante é a gametófica, enquanto os esporófitos só aparecem para liberação de esporo, mas morrem logo depois. Então, essa aí seria as 3 diferenças desses grupos. Com relação ao habitat, né? Quais são as semelhanças entre as briófitas e as pteridófitas? Como eu falei, elas dependem, né, da água para a reprodução. A gente vai ver mais para frente que outras plantas vão evoluir para um sistema mais eficaz. Vai ser uma outra evolução, mas elas são totalmente dependentes da água para sua reprodução. Em algum momento da reprodução, elas são totalmente dependentes da água. Então, basicamente é isso, né? São plantas que dependem da água para sua reprodução, geralmente estão presentes nas proximidades de cachoeiras, são abundantes em florestas tropicais. Como eu falei, perto de riachos, cachoeiras, né, córregos, as briófitas vocês vão encontrar com mais facilidades. As pteridófitas dependem da espécie. Aí eu tenho a número 3, né? As fotografias a seguir mostram um espécime de 4 representantes do reino planta, dos vegetais. E aí ele vem fazendo um monte de pergunta. Letra A. Qual grupo pertence a cada uma das espécies? Então, a letra A é uma angiosperma.
A letra B, uma briófita. Eu coloquei algumas características só para você acrescentar aí, né, no seu material, para que a hora que você for estudar, você não tenha que voltar lá no PET. Então, você só acrescenta aí, se quiser. A letra C, uma gimnosperma. Como eu falei, né, seria uma outra evolução, que aí no caso da gimnosperma, elas são plantas que apresentam semente. Apesar de ser uma semente nua, o fato de ser uma semente, de ter semente, é um avanço, né, na evolução do reino vegetal. E a letra D, uma pteridófita. A letra B, ainda falando, né, na número 3, indica o provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos de plantas na Terra. Tem um vídeo muito interessante, você procurar no YouTube, eu vou deixar na descrição, chama Construindo o Planeta Terra. É um vídeo bem interessante, ele fala, é um programa da History, se eu não me engano, da National Geographic. Ele é muito interessante que ele mostra toda a evolução do planeta Terra, construindo literalmente o planeta Terra, né? Desde o Big Bang, da grande explosão, até os dias atuais. Então é um vídeo muito interessante, vou deixar na descrição para que vocês assistam e complementar. Além dos animais, eles fazem também a evolução das plantas, e ela segue mais ou menos essa ordem, né? As briófitas, que seria ali aquelas totalmente dependentes da água. As pteridófitas, algumas espécies já começam a sair, né? Já tem um distanciamento da água, mas ainda precisam dela. A gimnosperma, que é o surgimento da semente. E as angiospermas, que já possuem, além da semente, um fruto. Então, seria mais ou menos seria essa a ordem evolutiva aí das plantas. Letra C. Entre os grupos vegetais em questão, um deles é encontrado em ambiente úmido e sombreado. Cite uma característica desse grupo que justifique seu pequeno tamanho. Se você reparar, a gente começa a ver repetições, né? A gente já falou sobre isso. Então, as briófitas são pequenas e baixas devido à ausência de vasos condutores. Então, a gente já explicou isso aí numa questão anterior, que esses vasos condutores, eles levam exatamente os nutrientes e a água para a planta. Então, como elas não possuem esses vasos condutores, elas precisam ser pequenininhas e baixas. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores? Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que os vegetais se desenvolvem? Bom, lembrando que nem toda evolução é benéfica, tá? A evolução está ligada aí a mudanças. Então, algumas mudanças são benéficas e às vezes outras não. No caso das pteridófitas, né, foi uma vantagem. Os vasos condutores, eles aparecem pela primeira vez nas pteridófitas. Depois desse acontecimento, as plantas passaram a habitar lugares mais secos e ensolarados, diferente das briófitas, que estão restritas a lugares úmidos e sombreados. Então, como eu falei, as briófitas, elas são totalmente dependentes da água. No caso das pteridófitas, elas começaram a se distanciar e algumas espécies precisavam delas só para reprodução. Qual dos grupos vegetais estudados necessitam de água para a reprodução? Explica o papel da água nesse processo. Então, a gente fica repetitivo, né? Mas o PET traz aí as atividades e a gente responde. Briófitas e pteridófitas, elas não têm o grão de pólen. Então, os anteroides, né, os anterozoides, que são os gametas masculinos, precisam de um meio para chegar até a osfera. Então, a água serve exatamente como esse mecanismo de transporte. Então, elas precisam da água, são totalmente dependentes aí, e as pteridófitas dependem das espécies. Algumas espécies
elas já conseguem, só precisam na hora da reprodução. Lembrando que água é vida, né? Todo ser vivo precisa de água. Mas no caso da reprodução específica das plantas, são as briófitas e as pteridófitas. Em qual grupo a polinização é uma etapa da reprodução? Explica o papel da água nesse processo. Bom, então o outro processo, né, a nova evolução, foi exatamente a polinização. Você possuir órgãos que não dependessem mais de água para fazer esse transporte. Então, os grupos, né, da gimnosperma e as angiospermas, elas não necessitam mais da água para sua reprodução. Quem vai fazer isso são o vento, né, o próprio vento, ou alguns animais que fazem polinização específica. Então, apesar, né, de elas terem aí esse pólen, a água para ela então só vai servir para hidratação mesmo. Não tem nenhuma relação mais para reprodução. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Explique qual a função da semente. Bom, então aí, como eu falei, a semente é outro processo evolutivo e o primeiro grupo vegetal a se reproduzir por meio de sementes foram as coníferas. A gente estudou semana passada, né, sobre os pinheiros, araucária. Então essas coníferas, elas pertencem ao grupo da gimnosperma. Então se ele quer saber o grupo são gimnospermas, que são plantas vasculares que possuem sementes, mas contêm flor ou fruto, né? Então, a gimnosperma seria aí essa primeira. As principais funções, né, da semente está ligada à proteção do embrião e fornecer nutrientes necessários para o desenvolvimento inicial quando acontece a germinação. Então, na verdade, a semente é como se fosse uma reserva de nutrientes, né? Tanto é que a semana passada a gente falou do pinhão, que é uma semente, não um fruto, e ele é rico exatamente nesses nutrientes para a planta. Felizmente ou infelizmente, o homem acaba utilizando esse recurso, né, para a alimentação dele também. Mas é um fator que as plantas utilizam como defesa, né? Proteção e defesa. É um meio dela sobreviver. As sementes são uma estrutura extremamente importante para a sobrevivência das plantas nos ambientes terrestres. Elas são responsáveis principalmente para proteger o embrião, além de garantir a dispersão das espécies pelo ambiente. Então, essa aí, como resumindo, né, basicamente está ligada à proteção da planta. Qual o grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto? E aí sim, né? Aí seria a planta totalmente evoluída, com todos os recursos que ela tem, que são as angiospermas. É um grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto, são as angiospermas. Elas são plantas mais abundantes do mundo, representam mais de 2/3 do planeta, podem possuir frutos, mas lembrando, né, que apesar delas terem um fruto, a fecundação acontece através das flores, mais especificamente com o grão de pólen. Então, aí está o Saiba Mais. É sempre interessante para que vocês acrescentem, né, o material, que é bem resumido, bem sucinto. E eu também deixei aí na descrição os vídeos que eu utilizei para achar as respostas. Bom, alguma dúvida? Espero que sim. Deixem aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever. Se já é inscrito, ative o sininho para não perder as próximas notificações. Espero ter ajudado. Até a próxima. Sucesso sempre!